Então, a gente foi na Disney, a gente foi na Universal, a gente foi na Apple, a gente foi no Cirque du Soleil, e a gente teve durante 6 dias tudo que você precisa para encantar as pessoas. E o mais bacana de tudo, que eu sempre falo, que não foi estar na Disney, não foi estar na Universal, conhecer os túneis do Magic Kingdom. O que mais me chamou a atenção foi a entrega dos 3 facilitadores, que são brasileiros, que eles levam pessoas para lá, mas a entrega, Felipe, entrega, Alexandre, foi algo sensacional. Sabe o over delivery? Quando você pede uma coisa e recebe muito mais, foi assim o tempo todo, 6 dias de over delivery. Eu falei com eles o tempo todo. Sabe aquela pesquisa NPS que eles fazem de satisfação? Sim. 100%. São mais de 3.000 pessoas que já passaram por esse treinamento. 100% sempre. Sempre. Eles mandam bem. Então, se você tiver interesse em vender ou atender ou está utilizando a sua comunicação, pense bem nas palavras que você vai utilizar para encantar o outro. Quando você encanta, você vende mais. Quando você encanta, você atende melhor. Então, pense em encantar. Pense em agradar, superar expectativas, surpreender positivamente sempre. Sempre falo sobre esses 3 pilares: agradar, superar expectativas e surpreender positivamente. Aí você agrada, aí você encanta as pessoas, sem dúvida. Mas é interessante que quando a gente fala sobre isso, tem muita gente que acha, não, o vendedor está querendo me manipular. Muito pelo contrário, a ideia é que ele está querendo entregar é sinceridade. Então, assim, não é só uma mudança estereótipa, é uma mudança Aham, de interna, né? De como sim. você vai pensar, né, o produto que você está vendendo, como que você está entregando aquilo para uma pessoa. Então, deve ser muito interessante essa descoberta, né? Porque você Sim, tem que olhar para dentro para poder sim. passar isso para fora. E quando você deixa claro que aquilo que você está pensando tem a ver com o que o outro pode estar pensando, ou seja, essa distância diminui. Como assim? Vamos supor que você queira vender um produto ou deixar claro um serviço. Você poderia internamente pensar alguma coisa mais distante de você, aí fica mais difícil de você convencer essa pessoa. Agora traga para você, é como se você fosse o consumidor daquele produto, daquele serviço, e deixa claro as vantagens que você vai ter, os benefícios daquele produto. Não fala de um carro, ó, esse carro que você vai levar tem 4 rodas, poxa, todo mundo sabe disso. Agora, esse carro que você vai levar, ele vai te conduzir para aqueles lugares maravilhosos, tipo esses hotéis que o Alexandre falou. Vai levar com Cangaré, conforto, Santa Bárbara. Bárbara, É. entendeu? Esse Vai lá. conforto, esse final de semana que você tem com a sua família. Então, você indo para esse lado emocional do produto, do serviço, fica mais fácil de convencer. Senhores, o tempo voa quando o papo é bom. Eu vou ter que trazer o Anderson aqui de novo, mas agora a gente precisa ir para o nosso último quadro antes de eu fazer os agradecimentos finais. Chegou Pimenta na Frieira. Não, mas aqui, antes de você entrar no Pimenta da Freira, Olha. eu quero fazer uma pergunta pro Anderson, porque esse Ih. assunto é muito interessante. Hum. Como é que a gente faz para ter esse conhecimento? Você sabe, eu sou advogado, o Alexandre falou isso. Advogado precisa muito de oratório. Como é que a Sim. gente faz para ter esse conhecimento? É difícil? Precisa de uma mudança muito extrema? Como é que é isso? Claro que não. Eu costumo dizer que você precisa de uma coisa que chama querência. Você quer, você tem interesse, aí você vai buscar. Buscar o quê? Buscar a prática, porque oratória é prática. Eu costumo brincar nos meus treinamentos. Você já passou por uma pinguela? Se você é de Minas, sabe muito bem que uma pinguela nada mais é do que um tronco em cima de um riacho. Vamos supor que choveu igual esses dias está chovendo em Belo Horizonte. Você já passou por uma pinguela molhada? Ah, se você falar que sim e dá conta de atravessar, é porque você passou várias vezes, seca e também molhada. Então, fazendo essa comparação, quantas vezes você levantou a mão para perguntar alguma coisa em público? Quantas vezes você disse sim para participar de um podcast, ou dar uma entrevista, ou participar de uma palestra? Então, todas as vezes que você disser sim, você vai ter a oportunidade de praticar. E chama-se experiência. Para o advogado, a mesma coisa. Já foi contratado pela AGU para instruir alguns advogados que tinham muita mania de ficar atrás do computador como um anteparo e não enfrentava júri. Você quer continuar só fazendo petição? Bom, mas se você for defender o seu cliente num júri, aí eu lembro do teatro, aí eu lembro dessa questão de saber falar em público para mais pessoas, emocionar.
aí você vai ter mais sucesso. Vai por mim. Afinal de contas, novas habilidades, novos resultados. Exatamente. Agora sim, pimenta na frieira, chegando ao finalzinho aqui, bate bola rapidinho. Falando de comunicação, vamos à liberdade de expressão. Liberdade de expressão nas redes sociais. Deve ter limite ou deve ser absoluta? Eu acredito que a pessoa tem que ter, no mínimo, um bom senso, né? Porque esse negócio de pode tudo, não pode não. Tanto que algumas redes aí são... Alguns podcasts caem, alguns Instagrams saem do ar, porque não é por aí não. Eu acho que tem que ter, no mínimo, um limite e, no mínimo, leve a educação da sua casa, aquela que você recebeu no berço, porque senão você pode prejudicar muitas pessoas. Brasil próximo dos países dos BRICS, alinhado com países de governos ditatoriais, é uma ilusão, uma falácia ou realmente acontece e prejudica? Eu acho que acontece e pode prejudicar. Porque muitas vezes, se você olhar algum desses países que estão com esse regime autoritário, enfim, eu acredito que a gente poderia pensar nessa democracia de verdade e menos polarização, que é aquilo que a gente já falou, que não está indo por um lugar, pelo menos na minha opinião, não é legal, não. As políticas de cotas raciais no Brasil é uma forma de reparação histórica ou gera injustiça na realidade? Eu acho que gera injustiça. Um dia desse eu estava respondendo um questionário com a moça que trabalha na minha casa, ela levou para falar sobre isso e me perguntou, você ainda acredita que exista muito racismo, essa questão das minorias? Eu falei que estamos melhorando, mas ainda o caminho é longo, não está ali. Mas você é branco, você é privilegiado. Pois é por isso que eu não tenho essa capacidade, não senti na pele, mas eu vejo muita gente sentindo e isso me deixa muito triste. Para aliviar um pouquinho agora, churrasco com a família ou rodízio de pizza com os amigos? Família sempre. Você tá doido? Cafezinho coado ou expresso? Expresso. Expresso? Uhum. Gosto dos dois, mas quando eu tenho a oportunidade de passar numa máquina e tem expresso, eu peço expresso. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título? Caraca, por que você não me combinou isso antes, sabe? Pimenta na frieira. Você tá doido? Pimenta na frieira. Nossa senhora. Puxa vida, e o vento levou, não dá, porque eu adoro o filme, mas não poderia ser isso. Você pode criar um título seu próprio, né? Eu acho que seu título ia ser o FBA. O FBA muda as vidas. É verdade, pode ser. FBA, mudando vidas definitivamente. Vidas com o FBA. Pronto. Bom, gente, nós temos que chegar no final, mas eu preciso chamar a Raíssa. Corre aqui, Raíssa. Dá tempo ainda. Corre aqui, Raíssa. Dá um recadinho pra galera. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera pro QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Valeu, Raíssa, obrigado. Olha só, agradecer aqui Gonçalves e Bastos, advogados que também nos ajudam muito, nos assessoram, Ecobir, Aquíssima, Revista Conexão SV, 3BF, Agência Drones Car Wash, Avantic Editora, Agência Logan, Drones Barbershop, Implantar Telecom. Para finalizar, Anderson, deixe seus contatos, como é que a pessoa vai te achar para poder melhorar na comunicação e também faça uma recomendação de um filme, uma música, um livro ou uma série, o que você quiser recomendar para quem nos acompanhe. Tá, os meus contatos. No Instagram, o @falebemagora. Esse é o meu Instagram, lá você vai ter vídeos e informações e contatos e tal. No LinkedIn é o Anderson Veloso. Tem o YouTube também, que é o Fale Bem Agora, mas vai lá no Instagram que você vai ficar muito satisfeito. Tem muitas dicas interessantes, principalmente esse mês, eu tenho falado muito para vendedores. Com relação ao livro, O Poder da Atitude do Alexandre Slivnik, que foi um dos facilitadores que teve conosco lá em Orlando. Então, é uma sugestão que eu dou. Filme. Você sabe qual que é o filme que eu revi esses dias? Cidade de Deus, cara. Bom Cidade filme. de Deus é o filme, para mim, não estou falando da questão da violência, mas como ele foi feito, ele é primoroso. Então, e O Vento Levou, se você nunca assistiu, é uma dica. Foi o primeiro grande longa-metragem colorido e é sensacional, parece que foi feito anteontem. É sensacional. E O Vento Levou. Mais alguma coisa? Fechou. Então, obrigado por estar aqui. Já estamos no bônus. Muito obrigado. Isso. Anderson, bom demais tê-lo aqui, meu irmão. A casa é sua, espero que volte. Eu falo muito, né? papo- Só deixar. E bem, né? A questão não é falar muito, né? Falar bem, né? Fale bem agora, né? Então, É? pronto.
Maravilhoso. Obrigado. Obrigado demais, viu, meu irmão? Obrigado Tamo a junto vocês. sempre, volte sempre.